Você, Fagner, fez o Corinthians perder o jogo hoje. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Cara, hoje a gente vai falar sobre o Fagner, mas é sobre o que a imprensa tá falando sobre o Fagner. Pô, Jovem Pan, o Neto, os caras estão chamando praticamente o Fagner de burro. Não é bem o que eu penso. O Fagner sempre foi desse jeito. Então a gente tá meio que acostumado a fazer algumas cagadas quando os jogos são importantes. Mas fica aqui no Corinthians Informe que eu vou mostrar tudinho pra você. Isso bota desse jeito. Ó, se o Corinthians perdeu o jogo hoje e perdeu de 3-1, a culpa é sua, Fagner. Você foi o responsável, irresponsável de você nem ir na bola. Você foi no tornozelo do Caleri, tendo um cartão amarelo. Você é que fez o Corinthians perder o jogo hoje. A responsabilidade foi sua, não foi do árbitro, não foi de ninguém, não. Que, por sinal, parabéns ao São Paulo Futebol Clube, parabéns ao Lucas. Você, Fagner, fez o Corinthians perder o jogo hoje. Tá aí o primeiro gol, o gol de pênalti pra você. Pênalti, claro, Salvio. Bem marcado. Se tem que pagar a multa o Fagner e o árbitro também. Porque o Rafael Klein tem que marcar esse pênalti em campo. Não precisava tanto tempo do VAR, Neto. Pênalti claríssimo. Pra você, Queçado. Pênalti claríssimo e uma jogadaça do Caleri, deixou todo mundo falando sozinho, Ramalho, o Charles e o Fagner. Agora, você viu o contrato do Fagner até quando vai, né? Até 2050, Só absurdo. Né? Eu tô exagerando aqui, né? É até isso. 2050. Então, é isso. Aí você, uma hora, precisa escalar o jogador. Quando você escala um jogador que tá caminhando pra ser um ex-jogador... E mais, o cara tá com o cartão amarelo, amarelo besta, que tomou já no meio de campo. Exato. Tomou um cartão amarelo besta. Aí tem o lance, o Corinthians bem no jogo. Não tava um jogo disputado, Marília Ruiz. Tava um jogo mais ou menos. Aí vai expulso, sai o pênalti, faz o gol, o Lucas Moura toma conta, faz 2-0, 2-1, 3-1, não sei quem fez o terceiro gol. André Silva. André Silva faz o terceiro gol, o centroavante. O que você pensa em relação ao Fagner e o primeiro gol, Marília Ruiz? Fagner fez um jogo ruim, né? É uma temporada dele, começou até melhor quando estava indo o Antônio Oliveira, depois caiu. O Mateuzinho começou mal, na minha opinião. Agora é o titular, pelo menos parece ser o titular do Ramon e do Ramonzinho. O jogo parecia... O Corinthians estava melhor até uns 22, 25 do primeiro tempo. Era um Corinthians melhor, que ficava mais com a bola, mas que agredia muito pouco, né? O Rafael tinha trabalhado pouquíssimo. A partir dali, o São Paulo começa a aparecer um pouquinho mais, tem a parada técnica. Na volta da parada técnica, é um jogo meio sem muita vontade, muito calor. Mas você não acha que o pênalti foi essencial para essa derrota e expulsão? E aí a gente tem que ver, Neto, o que tem acontecido com o Corinthians, né? No pior momento do Corinthians na temporada é um Corinthians que um único lance derruba tudo. O Fagner tomou um cartão amarelo no meio do primeiro tempo e esse cartão faria certamente o Ramon fazer sua substituição. Ele tem feito isso, tirado os jogadores com cartão amarelo. E aí, por causa de minutos, isso não aconteceu. O pênalti foi claríssimo e foi mais um dos erros do Rafael Rodrigo. Tem que falar devagar, senão a língua trava. Rafael Rodrigo Klein. Porque é na cara dele e ele precisa da jossa do VAR para dar o pênalti. Em relação às expulsões, ele também precisa da jossa do VAR. Outras cotoveladas, o VAR não chamou. Ô, Neto. Pra mim não tem polêmica nenhuma nos lances. O Fagner fazendo o que ele sempre fez. Num lance burro, num lance desnecessário, não ia gerar ali situação de gol. O Fagner dá um pisão no tornozelo do Caleri. Mereceu a expulsão e foi pênalti. No outro, o André Ramalho, ele dá uma cotovelada no Luciano. Ele dá. Se ele vai só com o ombro, não seria lance de expulsão. Talvez, de uma forma muito forte, lance pra falta, cartão amarelo. Agora, ele levanta e ele dá. Ele dá, eu acho que nem é cotovelada, né? Eu acho que é uma abraçada na cara do Luciano. O VAR chamou, o árbitro expulsou. Então, o que eu acho? 2 lances burros, 2 lances desnecessários. E eu acho que não dá pro torcedor do Corinthians reclamar de arbitragem. Eu tava vendo, tem muito torcedor do Corinthians reclamando. Pra mim, os 2 mereceram. E nos dois, faltou inteligência, na minha opinião. Tanto pro André Ramalho quanto pro Fagner, mas do Fagner não dá nem pra falar, porque já é de costume. Uma derrota com resquício de burrice do Fagner e do André Ramalho. Porque os dois hoje, pra mim, podem sim ser considerados os grandes culpados pela derrota do Corinthians. O jogo tava igual. O Fagner faz um pênalti imbecil que não iria originar nenhuma situação de gol. Pisa no tornozelo do Caleri dentro da área. Ele ser desleal fora da área, Piperno, num lance como aquele, já é algo burro.
é burro. Porque ele sabe que tem o VAR e que ele pode ser expulso. Claro. Dentro da área é uma burrice dupla. Que ele foi expulso e deu o pênalti pro rival. Ali muda o jogo completamente, porque você dá um gol pro rival já com um jogador a mais. Então o Fagner hoje foi vilão, sim. Foi burrice, sim. Assim como foi do André Ramalho. O André Ramalho, se ele vai com o ombro, ele não é expulso. Mas ele levanta. Claro que o torcedor vai querer reclamar, o torcedor do Corinthians vai querer reclamar. Não tem reclamação. Deu sim uma abraçada, uma cotovelada na cara do Luciano e foi expulso. Agora, Flávio Prado, você estava comentando o jogo. É surreal o quanto a burrice de 2 jogadores pode comprometer um resultado, né? Porque o jogo tava igual, tava no começo ainda. De repente o Fagner, em um lance, ele deixa o Corinthians com um jogador a menos e dá um pênalti pro São Paulo. Ele deu um pênalti pro São Paulo, porque ali não ia sair nada. O Caleri já tava meio desequilibrado. Vamos colocar o lance, né? Porque é um lance que o Fagner pisa no tornozelo do Caleri de uma forma muito burra. Pode botar aí, PH. Aí, ó, olha aí. Olha isso. Ó, o Caleri não ia fazer nada. Olha isso, cara. Chance nenhuma de gol, ninguém, ele já tava caindo. E ele já tá caindo, ó. E aí o Fagner, ele pisa no tornozelo do Caleri. Aí vai dizer, mas não pisou com muita... Gente, ele pisou. Ele pisa, não é dizer que ele foi na bola. Não tem como dizer que ele foi na bola num lance desse. E aí, Flávio, é o que eu digo. O Fagner, se ele fizesse essa falta fora da área, já seria uma burrice enorme. Porque tem o VAR, ele seria expulso. Dentro da área, é a burrice ao extremo. E ali compromete totalmente o jogo do Corinthians. O jogo tava... Boa noite. O jogo tava muito igual mesmo e num nível rasteiro. Não era ruim, era rasteiro. Uma coisa horrorosa. Um chute no gol mascado do Lucas. E nem nada. Nem o chute pra fora teve. Um negócio inacreditável. E aí, com esse lance, muda tudo. Não sei se ele fez propósito ou não. A verdade é que ele faz. E aí foi constatado. E tem uma coisa, que até a gente conversava fora do ar aqui. Ontem, o Paulo César Oliveira, que eu citei hoje no primeiro Canelada, estava explicando que há uma resolução da CBF recomendando a expulsão em todos esses lances de mão e braço no rosto. A gente pode até questionar a intensidade ou a intenção de alguns desses contatos, mas o fato é que há, segundo ele, uma recomendação nesse sentido. E mais, nas avaliações que a comissão de arbitragem faz e que é distribuída a todos os árbitros na segunda-feira, então eles pegam a rodada do final de semana, dão uma geral, avaliam os lances polêmicos e comunicam isso aí aos árbitros. Então, a avaliação da comissão em relação ao lance da expulsão do Carlinhos do Flamengo no domingo passado deu razão ao árbitro. Ou seja, isso, diga... Está voltando pro ar na Rádio Jovem Pan? De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Piperno falando sobre os pênaltis aí a favor, sobre as expulsões do time do Corinthians. Então, a expulsão do Carlinhos do Flamengo contra o Grêmio, que também foi um lance lá de, enfim, esbarrão ou eventualmente uma cotovelada. Até hoje eu não tenho uma opinião muito bem formada em relação a isso, muito bem formada em relação a isso. O lance dele no Kahneman. O jogador do Flamengo foi expulso. A comissão de arbitragem considerou que o árbitro acertou. E aí, então, comunicou a todos os árbitros sobre também esse lance no pacote lá das avaliações das decisões polêmicas de cada rodada, como é feito a cada início de semana. Ora, o árbitro recebe lá o relatório. Enfim, ele está lendo, puxa vida, aquela cotovelada teve uma expulsão correta. Ora, se acontece um lance parecido ou quase igual, o que o árbitro vai fazer, até influenciado por aquilo, vai agir da mesma forma. E eu acho que, no caso de hoje, a jogada do jogador, do zagueiro do Corinthians, ela é até mais passível de expulsão. Ela é uma demonstração mais explícita de agressão do que foi a do Carlinhos. Então, portanto, para mim, decisão correta do árbitro. Duas expulsões burras, mas justas, né, Bruno Prado? Eu acho que não tem o que o torcedor do Corinthians falar hoje de arbitragem.
A culpa não é do árbitro, da burrice, da ingenuidade, da imprudência o Fagner, gente. Eu não sei quando que esse cara vai aprender. A quantidade de vezes que esse cara já foi expulso de forma imbecil é surreal. Surreal. Mas tem um outro lado também. Às vezes o torcedor do Corinthians alimenta isso. Que nem agora lá no treino aberto. Eles gritaram, né? Fagner, quebra o Luciano. Eles alimentam. O cara já faz um bando de falta burra dentro de campo. E às vezes a torcida alimenta, parece que acha legal, e aí o cara pode entrar naquela pilha. Eles cumpriram fielmente o que a torcida mandou. Garoto. O Fagner não, mas o André Ramalho, parabéns, cumpriu. A torcida pediu e ele cumpriu. Esse é um cara que cumpre o que a torcida pede mesmo. Então não é? Cumpriu. Tá certo, Aproveitou o treino aberto pra ouvir a voz do povo. A voz do povo não é a voz de Deus? Ele fez. Deu uma cotovelada no cara. No futebol aqui, dão muita importância para essa coisa de intimidade, de querer mostrar que tá jogando com raça, de intimidar o adversário. E uma bobagem imensa, né? As duas expulsões justas que jogaram a partida do Corinthians, jogaram fora, jogaram no lixo. O Corinthians, o jogo era igual até a expulsão do Fagner. E o pênalti, né? No mesmo lance, o pênalti e a expulsão. E a partir daí, ficaria muito difícil. O São Paulo realmente não fez uma grande partida. Mas com a vantagem numérica e depois uma vantagem ainda maior, era muito difícil perder o jogo. Então, o Fagner e o André Ramalho foram decisivos para que esse jogo ficasse a favor do São Paulo. Duas expulsões justas e bobagens, né? O lance do Caleri não ia dar nada mesmo. O Fagner faz um pênalti e já tinha amarelo, toma o segundo amarelo. E o André Ramalho, fora do lance, vai lá e dá uma cotovelada no Luciano. Então não tem o que reclamar, as expulsões foram merecidas e isso comprometeu totalmente o jogo do Corinthians e pode comprometer o campeonato, que do mesmo jeito que o lado emocional ele pesa muito aqui nos clubes brasileiros. Os times são muito pressionados, tem muito jogo, tá tudo sempre numa temperatura muito alta. O São Paulo hoje, até esse sufoco que tomou no final, com jogadores a menos, com certeza tem a ver com o lado emocional. Vem de uma eliminação, medo de perder um jogo que estava a ganho e tinha uma vantagem numérica, e a tendência é que com a vitória o time jogue mais tranquilo agora. E o Corinthians, que também no emocional estava se recuperando porque vinha ganhando, não dá pra saber como vai ser agora. Agora ele joga com o Flamengo quarta-feira na Copa do Brasil. Se ele perde esse jogo no Maracanã, que é normal, 1-0 que seja, Flamengo 1-0. Depois de uma derrota no Clássico, pode mexer de novo com o Corinthians. O que jogou pra cima nos últimos jogos pode jogar pra baixo também. E pode ser um Flamengo já com o Tite demitido. Pode. O que gera um ânimo no time. Sim, mudança. Não, mas tô falando, pode continuar uma bosta. Cria-se um fato novo. Cria-se algo novo. Não é a monotonia que tá, a crise que tá. É todo mundo sendo muito pressionado. Agora, é isso que eu ia falar com vocês, né? O Bruno levantou essa situação do Corinthians de ter uma nova pressão, só que a torcida do Corinthians, eu gosto de acompanhar aqui, eu tô fazendo o programa e eu tô olhando as redes sociais, tá reclamando de um lance também do Caleri no André Ramalho. Antes desse, ou seja, pode ter sido um revide. Eu sou sincero, não vi direito aqui, como eu tô no programa, Não, foi antes, é claro que foi, né? Porque senão ele não tava expulso. O BH. Claro. Olha aí, tem um braço pra trás do Caleri. Do juiz, olha a posição do lado do árbitro. Eu tô falando aqui porque eu acompanho as redes sociais e a torcida do Corinthians postou. E aí? Por que ele não foi expulso nessa? Porque reclamar da expulsão do André Ramalho, pra mim, não dá. Porque ele mereceu, ele deu. Minha pergunta é, o Caleri deu nessa também? Bota de novo o PH, que até eu tô com dúvida. Eu não gosto de ficar em cima do muro. Porque é um lance que é corrida, ele tá caindo, mas ele deixa. Meu negócio ele deixa o braço pra bater na cara do André Ramalho, ou ele deixa o braço... Não dá. Eu acho que ele dá a bolacha. Ele dá. Também acho que ele dá. Errou, Era pra ter sido expulso. E se o Caleri fosse expulso, ficaria 10 contra 10 e o Corinthians não teria o André Ramalho expulso, porque ali pode ter sido um revide. Aí eu acho que foi prejudicado o Corinthians. Eu acho até que ele tentou acertar 2 vezes, que na primeira ele não conseguiu com o braço direito. Aí ele acerta com o esquerdo. Era um lance que ele poderia ser expulso, sim. Mas você vê como é bom a gente estar ligado, né? Aqui na rede social. Porque a gente ia falar, não teve nada de errado na arbitragem. Uma questão de conformidade e critério.
Se valeu para um pau que dá em Chico, dá em Francisco. E é VAR, né? Aí o VAR poderia chamar. Exatamente. Olha, o Porcari até me mandou um negócio aqui sobre isso. Olha, diz que é uma recomendação de 2020. E o texto diz: acabar com o uso do braço do rosto do adversário, isso é uma bandeira. Os árbitros deverão verificar se a mão contra a cabeça foi um empurrão, cartão amarelo com punição, ou um golpe, cartão vermelho direto. Não, pra mim, esse lance foi até mais agressivo do que o do jogador do Corinthians. O jogador do Corinthians, você pode argumentar que ele estava lá, né, tentando abrir espaço na marra e tal. Esse, pra mim, claramente é uma agressão. Então, é um lance que a torcida do Corinthians está reclamando. É um lance, eu tô vendo várias mensagens aqui, as pessoas me mandando. E realmente, o Caleri deixa o braço. É um lance mais suave que o do André Ramalho? Pra mim é. Pra mim é mais suave, não é uma porrada como foi a do André Ramalho. Mas ele larga o braço pra trás. Então, esse ele tá em movimento e tal, eu acho até que o movimento dele, nesse caso, é mais agressivo até do que o do André Ramalho. Flávio Prado. Eu não acho que é mais agressivo, não. Eu acho que é um pouco mais suave, mas dentro de uma coerência de critério, teria que ter expulsado também. Acho uma questão de linha de critério. Você tem que ter critério. Se o jogador abdica da bola para dar um tapa no outro, ou seja lá o que for, e acerta, é expulsão, né? Parece muito que foi o mesmo critério usado quando Tem só uma coisa que eu acho que o André Ramalho faz. Talvez tenha influenciado o árbitro aí, Flávio. O jogador do Corinthians não pede falta e continua. Pode mostrar o lance de novo, ele cai depois. Mas ele não vai lá, não faz nenhum estardalhaço pedindo... Não, ele bota a mão no rosto, ele bota a mão no rosto. Mas depois caiu, né? Não na hora, né? Não, bota. Bota? Ele bota a mão no rosto. Isso eu não tinha percebido. Ele bota a mão no rosto, sim. Ele bota. Na queda, ele bota a mão no rosto, ele fica caído, inclusive. Olha aí. Na queda. Olha aí, ó. Mão no rosto e caído, ó. Fica. Não, tudo bem. Depois caiu aí e tal. Porra, mas é claro, foi a hora que ele levou a porrada. Aí, ele não põe. Aí, ó. Aí, agora. Mas pra Piper, não põe. Ele leva a porrada e bota a mão na cara. E fica caído. Ele fez o que todo jogador faz quando leva uma porrada. Ó, levou a porrada. Aí, ó. Ele cai, bota a mão na cara. Ele leva a porrada e ele tá com o braço esquerdo ainda abraçando o jogador do São Paulo. Ele põe a mão na cara depois. Mas ele tá no meio do lance, né, Piper? Ele tá no meio do lance. Não é aquela coisa... Mas ele automática, assim, né? Bom, é unanimidade na mesa que deveria ter sido expulso o Caleri, que aí, se o Caleri é expulso, fica igual e o Ramalho não era expulso. A gente meio que já tá acostumado com o Fagner fazer algumas cagadas aí de vez em quando. Na minha visão, o Fagner melhorou muito nesse segundo semestre, parece que tá mais em forma e tudo, e voltou a jogar aquele futebol arroz com feijão que ele sempre fez e muito bem. O problema é que assim... Eu não vou falar com o pessoal do Fagner. No treino aberto no sábado, o torcedor ficou lá enchendo o saco. Fagner quebra o Luciano, Fagner quebra não sei quem, Fagner faz isso, Fagner... Eu não sei se isso tem relevância ou não, porque o Fagner sempre foi desse jeito. Mas assim, porra, é chato, mano. O torcedor tem que parar de falar essas groselhas que estão falando. Os atletas têm uns ou outros que acabam levando isso para campo. E prejudica quem? O próprio clube. O Fagner ontem errou. Ele já tinha amarelo, ele deveria ter chegado mais leve nos atletas e continuou batendo, reclamando, igual o Romero também reclamou pra caramba e merecia até ser expulso. Ele continuou batendo, reclamando e ainda fez aquele pênalti ridículo. E jamais poderia dar uma entrada naquela, nem fora da área, imagine dentro da área. Não é a primeira vez que o Fagner faz isso. O problema é que assim, a gente acaba acostumando com o atleta às vezes fazendo cagadas como essa. E o Fagner sabe que ele tá errado. Na minha visão, hoje, ele é o melhor lateral direito que o Corinthians tem. O Mateuzinho, que contrataram por 4, 5 milhões de euros aí, o moleque é reserva hoje dele. Tanto que o time titular que hoje joga o Campeonato Brasileiro, o Mateuzinho é reserva e o Fagner é titular. Agora, na minha visão, o Fagner tem que botar a cabeça no lugar. O Corinthians tem que ganhar alguns jogos até o final do ano pelo Brasileiro para sair do Z4 e não cair para a Série B. E o Fagner ele tem que se ligar, botar na cabeça dele, o Corinthians vai jogar a Sul-Americana contra time argentino. Contra time que se joga, reclama, faz cera. Isso é normal. Ele não pode ficar nervosinho e sair dando bordoada para todo lado. O Fagner tem que melhorar mentalmente para enfrentar os desafios que o Corinthians tem até o final do ano. E se ele não melhorar, o Ramon Dias, que seja homem, tire ele e bote outro lateral. Menos o Félix Torres, tá? Não faz essa besteira de botar um zagueiro na lateral. Isso já viu que não dá certo. Essa é a minha visão do Fagner. Sempre foi desse jeito, sempre
jogou bem, na sua maioria do tempo, no Corinthians foi um bom jogador, mas de vez em quando ele faz essas cagadas aí. E esse é mais um vídeo do Corintiano em Forma. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like e também colocar nos comentários o que você acha da partida do Fagner. Você realmente acha que ele foi burro, igual a imprensa tá falando, ou você acha que é um lance que o Fagner sempre faz e acontece, bola pra frente? Coloque nos comentários aqui. Muito obrigado por tudo, fica com Deus. Valeu!